Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa nos bairros Parque das Torres e Jockey Club, em Juiz de Fora. Tudo começou após um furto na delegacia organizado pelos membros dessa facção. Armas e drogas foram apreendidas. Helicóptero e equipes em solo. A Operação Iscariotes começou após o furto de armas e objetos da Delegacia Regional de Juiz de Fora. Ao todo foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão. Os alvos da operação moravam nos bairros Parque das Torres e Jockey Club. Segundo a Polícia Civil, as investigações vão continuar. A operação tem o nome de Iscariotes, justamente pela quebra de confiança de um prestador de serviço na nossa unidade. Foram subtraídas algumas armas e outros objetos do setor de custódia. A partir daí, a gente iniciou uma investigação. Logo no início, nós recuperamos o total de 12 armas, só que a gente continuou investigando e viu que tinham mais materiais sendo desviados. Daí a gente descobriu que não era uma ação isolada, e sim tinha a participação de uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, ligada ao Comando Vermelho. De acordo com os delegados, 14 armas já foram recuperadas. A polícia acredita que elas foram usadas em crimes no município. Inclusive vai ser periciado, nós vamos fazer exame ali para ver se vai dar confronto balístico, que essas armas, sim, podem ter sido utilizadas para cometimento de outros crimes. 100 policiais civis, equipes de Belo Horizonte, GAECO e outras organizações participaram da operação. Foi deflagrada a operação para dar continuidade, a essa ação. E no total foram 8 presos, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil atuou com um grande efetivo, foram 100 policiais nessa operação. A gente teve o apoio aéreo, a nossa aeronave, o Carcará, o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais de Belo Horizonte, o GAECO também nos deu apoio. Foi uma operação muito bem sucedida, que ela teve foco no bairro Parque das Torres, e no Jockey. Então, assim, é uma investigação sensível que já vem sendo feita há vários meses pelo nosso núcleo de inteligência, culminando com essa operação de hoje. A Polícia Civil vai continuar trabalhando incessantemente para desarticular essas organizações criminosas, que estão aqui na cidade de Juiz de Fora, principalmente essa, em específico, que ousou atacar, subtrair objetos da delegacia regional. Então, foi feita uma investigação muito cuidadosa, muito bem conduzida. Os levantamentos foram muito bem conduzidos também pela equipe de campo, apesar da dificuldade do terreno, é bem complicado, mas a gente conseguiu ter um êxito muito grande. Uma das advogadas dos suspeitos acompanhou a ação. Nós ainda não tivemos nenhum acesso à investigação. O inquérito corre em segredo de justiça e, por isso, a gente não tem muita informação ainda. Eu represento aqui 2 presos nessa operação e a gente agora vai aguardar a vista do processo. Priorizou essa investigação porque isso é um recado para quem tentar de novo. Pode ser qualquer tipo de organização, mexeu com a Polícia Civil, nós vamos atrás. Então, assim, esse é um recado e a investigação não para aqui. A gente vai continuar investigando e vamos tirar de circulação qualquer um que ouse se associar ao tráfico naquela região e que ouse, de alguma forma, vir aqui e subtrair alguma coisa na delegacia. A Justiça soltou 4 acusados pela morte de Sebastião Felipe, no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora. Os 4 soltos respondem por homicídio doloso por omissão. Segundo a acusação, eles não teriam impedido a agressão nem prestado socorro à vítima. Entre eles estão o dono da casa noturna Madeiras e 3 seguranças. Eles respondem por homicídio na modalidade de omissão imprópria. O promotor de justiça, o ilustre representante do Ministério Público, na oportunidade do oferecimento da denúncia, entendeu que os nossos clientes contribuíram para o resultado da morte,
na medida em que eles podiam e deviam intervir para cessar as agressões ou prestar socorro à vítima, e assim não o fizeram. 2 dos 3 desembargadores aceitaram a tese da defesa. Um terceiro pediu para reler o processo e só vai votar na próxima sessão. Como 2 já formaram maioria, os 4 já foram soltos. Eles vão precisar se apresentar periodicamente à Justiça em Juiz de Fora. Conseguimos o voto favorável de 2 desembargadores, do desembargador relator e do desembargador vogal, que concedeu a ordem parcialmente, concedendo aos nossos clientes o direito de responderem à ação penal em liberdade mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão. Ainda não se tem o voto do terceiro desembargador, ele pediu vista, geralmente ele vota até na próxima sessão, que ocorre dentro de uma semana, mas independente do resultado, neste primeiro momento, óbvio, com as possibilidades de recurso existentes, os nossos clientes responderão em liberdade à ação penal. A Justiça já havia aceitado a denúncia do Ministério Público contra 10 envolvidos pela morte de Sebastião Felipe. Eles respondem por homicídio qualificado, alguns pela ação direta e outros pela omissão. Segundo a investigação, a confusão começou depois que Felipe deu uma garrafada em um dos envolvidos após um desentendimento. Ele saiu correndo, mas foi perseguido e agredido até morrer por um grupo de 10 pessoas. O ex-prefeito Carlos Alberto Bejani foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça no processo que apura irregularidades em licitações dos anos 2007 e 2008, quando era prefeito de Juiz de Fora. Bejani chegou a ser condenado a 7 anos e 9 meses em regime semiaberto pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo a decisão do STJ, ficou comprovado que 4 contratações foram feitas sem licitação e, portanto, em desacordo com a lei, mas sem intenção de causar prejuízo aos cofres públicos. Para ocorrer o crime de dispensa de licitação, basta a mera dispensa. Já seria uma mera irregularidade ou uma ilegalidade você dispensar a licitação naquelas hipóteses que a lei não permite dispensa. O nosso recurso foi para o STJ e a nossa tese foi de que para ocorrer o crime de dispensa à licitação, não basta somente a dispensa irregular. Dessa dispensa, você tem que ter um dano ao erário concreto. Então, você tem aquela hipótese de que, nestes casos, não cabe dispensa. Aí o administrador público vai e dispensa. Isso por si só basta para configurar o crime? Em primeira e segunda instância foi entendido que sim. Então o STJ acolheu os nossos argumentos de que o crime de dispensa de licitação é um crime material, ou seja, não é um crime que você, apenas a conduta de dispensar a licitação é necessária para a ocorrência do crime. Também tem que haver o dano. Essa absolvição é desdobramento da Operação Passárgada da Polícia Federal em 2008, que investigava o esquema de desvios no Fundo de Participação de Municípios. Na ocasião, ele foi detido em casa com R$1.200.000 em espécie e uma arma. Ele foi autuado por porte ilegal e ficou 15 dias na penitenciária de Contagem. Em junho do mesmo ano, Bejani foi preso mais uma vez na Operação de Volta à Passárgada. Bejani segue inelegível por causa de uma outra condenação em segundo grau que está em fase de recurso. Bombeiros foram acionados para combater um incêndio em um galpão no bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. O incêndio atingiu um galpão de aproximadamente 2.000 metros quadrados. A princípio, a ocorrência entrou para a gente como um princípio de incêndio em depósito de plástico. Chegando no local, foi constatado que o incêndio, na realidade, ele iniciou-se numa oficina automotiva. Nossas primeiras ações no momento foi um arrombamento, a gente fala uma entrada forçada no estabelecimento. Acessamos o estabelecimento, verificamos e confirmamos a presença de 4 veículos incendiando. Aproximadamente 40 veículos estavam no local. Um curto-circuito pode ter provocado incêndio. A área foi isolada e a Defesa Civil acionada para avaliar a estrutura do imóvel. A situação mais complexa para a gente no momento foi montar o estabelecimento. Montamos uma linha de mangueiras, até o local.
e iniciamos o combate diretamente. E as ondas de calor estavam consideráveis no local. O risco maior era a propagação de incêndio para os outros pontos determinados do galpão. Dica que eu posso repassar é sempre a gente avaliar, manter em dia as nossas medidas protetivas. No que tange aos estabelecimentos comerciais, o AVCB da edificação. O motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado na MGC 482 entre Fervedouro e Carangola. De acordo com a Polícia Militar, o carro estava parado no meio da rodovia em uma curva acentuada. O motorista estava fora do veículo. O teste de bafômetro deu positivo. O carro também foi apreendido porque o pneu não tinha condições de uso. Pedestres que passavam pela rua Mr. Moore no fim da manhã desta quinta-feira levaram um susto com um acidente envolvendo um veículo quase na esquina com a Avenida Rio Branco, no centro de Juiz de Fora. Um veículo de passeio invadiu a calçada e bateu na frente do açougue, atingindo a parede próxima onde fica o caixa do estabelecimento comercial. Segundo o dono do açougue, a motorista teria se equivocado ao pisar no freio e acabou acelerando o veículo, perdendo o controle da direção. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A gente volta na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Foi eleito hoje, no início da tarde, horário de Brasília, o novo Papa da Igreja Católica. Entre os fiéis que acompanhavam o momento histórico estavam juiz-foranos. Sabemos Papa Leão XIV é o novo Papa da nossa igreja. Nos alegramos desse momento e partilho com vocês que vivenciar essa experiência é uma explosão de sentimentos e de muita alegria, sobretudo. Aquela imagem que foi focalizada quando o Papa aparece diante da fachada da Basílica, é uma imagem, sem dúvida, para mim, muito significativa. O momento em que ele aparece, sorridente e até um pouco comovido. Acho que tem muito a dizer essa imagem, o semblante do nosso novo Papa. E digo uma outra coisa também referente ao discurso. Aquele discurso inicial, desejando a paz, como Cristo ressuscitado, e dizendo uma paz desarmada e desarmante, com certeza tem muito a nos dizer. Inclusive a escolha do nome, Leão XIV. Imagino que será um pontificado muito expressivo, muito significativo e também de continuidade com o pontificado de Papa Francisco. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante após empinar a moto que conduzia na Avenida dos Expedicionários, em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. A manobra foi realizada em frente à sede da Guarda Municipal, na frente dos agentes. Foi iniciada uma perseguição e, na altura do bairro Imperador, o suspeito realizou mais uma manobra arriscada, recebeu ordem de parada e depois voz de prisão em flagrante. Para surpresa dos agentes, o jovem não possui carteira nacional de habilitação. Foi conduzido para a delegacia de plantão, onde foi ouvido pelo delegado. Criminosos que desafiam as autoridades inundaram as redes sociais com os vídeos dos próprios crimes. A prática reforça a sensação de impunidade. Mas, ao mesmo tempo, se for preso, o bandido terá produzido uma prova contra ele mesmo. Eles mostram o rosto, fazem questão de exibir armas, gravam cada passo do crime e postam. Bom dia, jovens! Quem passar vai ser roubado! Não é ficção, é real e está nas redes. Ao vivo, tá? Para roubar! Os bandidos não se escondem. Pelo contrário, gravam e exibem os próprios delitos como se fossem conteúdos comuns. São as chamadas lives criminosas. Enquanto de um lado, o trabalhador, ele mostra naturalmente a sua vida, o trabalho que ele fez, um bom trabalho, o fruto do seu trabalho. De outro lado, nós temos os criminosos que hoje passam a ostentar aquilo que eles têm como trabalho, que é a atividade criminosa. Em São Paulo, delegacias especializadas acompanham essas transmissões, que já serviram, inclusive, como prova em inquéritos. Nesses casos, as redes sociais acabam funcionando como uma vitrine do crime, que ostenta essas atividades e, em alguns casos, seduz, principalmente os jovens que são seduzidos
para ingressar na atividade criminosa. Vai tomar, tira a aliança. Calma, amor, tira a aliança. E também até mesmo como meio de prova, porque uma vez que esses próprios indivíduos estão publicizando os seus atos, isso funciona como uma espécie de confissão. Se os vídeos estão nas redes, por que muitos autores continuam impunes? A resposta está na estrutura da investigação e no próprio cálculo feito pelos criminosos. Como hoje a gente tem uma taxa, né, de esclarecimento de crimes que é muito baixa, né, a percepção de impunidade, inclusive para os criminosos, ela é absoluta. Ao ponto deles filmarem a ação criminosa sem se esconder, buscando uma fama. A exposição dos crimes nas redes revela um desafio crescente para as autoridades. Transformar o deboche dos ladrões em prova e responsabilização. Eu acho que na cabeça dessas pessoas, exatamente por não entender qual é a resposta do Estado quando o Estado alcança o criminoso, né, vale tudo. Muitos desses jovens sequer têm ideia das penas que estão sujeitos e, se efetivamente forem presos, do tempo que vão passar encarcerados. Para, dá o telefone. Ô, tua bolsa. Cuidar da sua saúde pode ser rápido e simples. Com o convênio ProFamília, uma assinatura de saúde, você tem consultas presenciais, pronto atendimento por telemedicina 24 horas, descontos em exames, central de atendimento pelo WhatsApp, aplicativo ou telefone. E tudo isso sem burocracia, sem limite de idade e por apenas R$ 140. Ligue agora 987-200506 e vem para o ProFamília e cuida de quem mais importa. A Polícia Militar do Meio Ambiente realizou uma ação de fiscalização preventiva na represa Dr. João Penido, no Parque Ecológico Enseada, em Juiz de Fora. A fiscalização foi promovida ontem em conjunto com a Prefeitura de Juiz de Fora, com o objetivo de coibir intervenções irregulares em uma área de preservação permanente, além de desmatamento e movimentações de terras irregulares. 3 locais foram fiscalizados, sendo 2 autos de infração, 1 auto de suspensão e 2 notificações por motivos de intervenção permanente com parcelamento do solo. A ideia é prevenir danos à fauna, flora e recursos hídricos da região. A população também pode contribuir denunciando ações suspeitas pelo WhatsApp 32 3690 7984 ou então pelo site da Prefeitura Ágil. E assim a gente termina o Jornal da Alterosa desta quinta-feira. Amanhã a gente fecha a semana, hein? Às 6:50 eu espero você. Até lá, boa noite. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.